Meu cordial bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos no meu canal. E meu muito obrigado por todo o retorno, por todas as mensagens, todo o feedback a respeito do nosso trabalho. Gostaria de hoje dar continuidade ao nosso papo contando a história das grandes entidades que trabalham na nossa Umbanda. E hoje é com grande prazer que eu trago como personagem da nossa história de hoje a grande entidade tão venerada dentro da Umbanda, a grande pombagira Maria Padilha. Acredito que muitos saibam que Maria Padilha realmente foi um personagem histórico muito conhecido, fazendo parte da história do que hoje chamamos de Espanha, tendo sido Maria Padilha castelhana, ou seja, ela habitou as terras onde se encontra a Espanha nos dias de hoje, sendo que naquela época ainda era o reino de Castela. Maria Padilha foi amante do rei de Castela, conhecido como Dom Pedro I, rei de Castela. Devido a fatores históricos e de alianças políticas, Dom Pedro I de Castela, se casa com Branca de Bourbon, que era de origem francesa. O que se queria naquela época era uma aliança entre Castela, né, e o que hoje se chama de França. Mas nesse mesmo período, Dom Pedro I conheceu uma jovem, Maria Padilha, pela qual se apaixonou. Mas mesmo assim, ele consumou o seu casamento com Branca de Bourbon, não perdendo nunca o contato com Maria Padilha. Reza a lenda que a paixão avassaladora de Dom Pedro I de Castela por Maria Padilha se deu por encantamentos e feitiços que Maria Padilha havia feito para esse rei. Dom Pedro I de Castela continua sua vida como o monarca de Castela, sem perder contato com Maria Padilha, com quem inclusive teve vários filhos. A data, o ano de nascimento de Maria Padilha foi em torno de 1320 e o falecimento em 1361 por peste bubônica. Após o falecimento de Maria Padilha pela peste, Dom Pedro I de Castela, desesperado e apaixonado, revela a todos os membros de sua corte, inclusive aos sacerdotes, que a sua verdadeira esposa, seu verdadeiro amor na vida, havia sido Maria Padilha. Sendo assim, todos da corte, inclusive a própria igreja da época, que tinha muito poder, reconhecem as palavras do rei. E o corpo de Maria Padilha, que estava sepultado em um convento que ela própria mandou construir, é transportado para um palácio, o Palácio dos Reis, em Sevilha, onde está até hoje. Ou seja, na cidade de Sevilha, na Espanha, nós temos o palácio, o castelo de Maria Padilha e temos as relíquias do seu corpo. Já a entidade espiritual Maria Padilha teve o seu primeiro registro no Brasil. Sabemos que o segundo reinado brasileiro, ocupado por Dom Pedro II, era muito visitado, até mesmo ele estabeleceu quase uma moradia fixa num palácio na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. E Dom Pedro II, mesmo que muitos não saibam, tinha alma abolicionista. E antes mesmo de ser deposto e se exilar do Brasil,
Dom Pedro II alforriou praticamente todos os seus escravos, que mantiveram o serviço para a família real, mas aí de forma assalariada. Numa das festas desses serviçais de Dom Pedro II, no Palácio Imperial de Petrópolis, uma ex-escrava, numa dessas festas, incorporou uma entidade que se identificou como Rainha Maria Padilha de Castelo. E essa mesma entidade, nesse dia, informou a todos que, a partir daquela data, muitos espíritos incorporariam para prestar a caridade utilizando o seu nome, ou seja, pertencendo à sua falange. Eu gostaria de, nesse momento, pedir a guarda, a proteção, o axé da grande entidade, da grande pombagira Maria Padilha. Que Dona Maria Padilha, grande protetora e guardião de todo o povo de Umbanda, possa cada vez mais nos guardar, nos proteger, nos dar força e dar força e energia para a nossa Umbanda. Umbanda da qual ela faz parte de forma esplendorosa e maravilhosa. Salve a nossa grande rainha de Umbanda, Pombagira, Maria Padilha. Laroxu, gira, giremos.